Bom dia, pessoal. Quem está falando é Marília, professora Marília, orientadora educacional da ETEC. Muitos alunos me conhecem, muitos alunos ainda não me conhecem, porque nós temos alunos que ingressaram agora no segundo semestre e que eu ainda não tive contato. Bom, pessoal, a gente trouxe para esse sábado letivo, a gente quis trazer algo sobre Setembro Amarelo, né? Que é um mês importante, um mês que lembra a questão do suicídio, que está tão presente, né? E também é um assunto tão velado, tão com tanto tabu em torno desse assunto, né? Que a gente muitas vezes até fica assim, falamos ou não sobre o assunto, mas como no meu projeto faz parte trazer essas questões de ordem emocional, de ordem psicológica, as questões da depressão que estão presentes, há muitos casos, né? A gente está vivendo muitos casos e eu acho que com a questão da pandemia isso teve um aumento maior ainda. Bom, eu convidei o Augusto Guirado, assim, com um orgulho muito grande. Ele foi meu aluno na primeira série. Ele é filho de dois amigos muito queridos. E eu redescobri, digamos assim, o Augusto, né, agora como profissional, no Instagram. E eu comecei a seguir e sempre me comovi muito com a fala dele. E eu falei: olha, aquele menino com aquele jeito tão doce, olha só que lindo profissional que ele deu e que tem uma fala muito assertiva e acolhedora. E aí eu falei: não, tem que ser o Augusto para essa live que eu vou, acho que vai ser assim, para falar sobre um tema tão delicado, né? Então, eu vou deixar vocês agora com o Augusto. Quem quiser pode ir fazendo as perguntas e aí eu vou acompanhando aqui, tá bom? Augusto, bem-vindo à nossa escola. Fique à vontade. Obrigado, Marília. Eu agradeço o convite também. E realmente é muito importante a gente falar sobre esse tema que precisa ser tratado com maior seriedade, com maior urgência, né? E aí eu fiquei pensando, né? Será que a gente só fala sobre a depressão ou sobre o suicídio no mês de setembro? E na verdade não. Nós, profissionais da saúde, e mais especificamente os profissionais da saúde mental, sabemos da importância e da urgência da gente falar de maneira bem responsável sobre esse assunto. Todos os dias, principalmente nós psicólogos, né, nós escutamos as pessoas que nos procuram, que nos falam a respeito das suas angústias, que falam dos seus sofrimentos. E isso não acontece só no mês de setembro, acontece no ano inteiro. Porém, nós vivemos num mundo que preza por aquilo que é ideal, né? Que preza pelo que é aceito, pelo que é desejado coletivamente. Nesse sentido, só é legal falar daquilo que não incomoda o status quo, daquilo que, em outras palavras, né, ninguém quer falar de problema, ninguém quer falar daquilo que não é bonito aos olhos e que não é bonito aos ouvidos. Por isso, o tema do suicídio ele se torna um tabu. Né? Dentre outros vários temas, o suicídio também se torna um tabu. E, de fato, se ele não for tratado de maneira séria, de maneira responsável, esse tema, a conversa sobre esse assunto pode se tornar tão prejudicial quanto não falar sobre isso. Então, por isso que eu gosto é importante salientar bastante essa ideia de falar seriamente sobre o assunto, porque se a gente fala só por falar, ele começa a se tornar tão prejudicial quanto a gente não falar nada, que também é muito complicado e é muito prejudicial. Portanto, assim como existem várias campanhas anuais, como, por exemplo, de prevenção ao câncer de mama, que é o Outubro Rosa, ao câncer de próstata, que é o Novembro Azul, ou a campanha de atenção à saúde mental, que é o Janeiro Branco, também viu-se a importância de se criar uma campanha de conscientização e de prevenção ao suicídio. E aí vem o Setembro Amarelo.
Então, todos nós já ouvimos em algum lugar, em algum momento da nossa vida, uma frase que, se a gente até escrever no Google, a gente acha ela creditada a várias pessoas diferentes, que diz mais ou menos assim: quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. E por isso que eu coloquei como tema dessa nossa conversa expressões da alma, porque o pensamento suicida, ele pode ser resultado de um profundo sentimento de desesperança, de angústia, e da inabilidade da pessoa conseguir ver solução para problemas ou lidar com situações que são desafiadoras na vida dela. Então, a angústia, do ponto de vista da sociedade contemporânea, da sociedade que a gente vive hoje, é percebido como algo negativo, né? É algo que deve ser eliminado. Ter angústia não é algo bom. Só que do ponto de vista do indivíduo, do ser humano, e se a gente levar como base a psicologia analítica, que é a abordagem que eu sigo, e essa abordagem ela tem uma visão do homem de uma maneira integral, uma visão mais holística de ser humano, essa angústia ela deve ser vista como uma parceira e uma aliada da evolução da humanidade. Sem a angústia, a gente jamais teria construído tudo que a gente já construiu, tanto no campo da ciência, como no campo da arte e da espiritualidade. Eu vou explicar isso aos poucos, e aí a gente vai entendendo um pouco mais sobre tudo isso. Porém, infelizmente, na sociedade em que a gente vive, ela nega o sofrimento, ela nega a possibilidade de confronto. E cada vez mais a pessoa tem dificuldade de lidar com a contrariedade, com a oposição, com tudo aquilo contrário ao que ela pensa. Então fica todo mundo preso na própria verdade, como se existisse uma única verdade. Então a minha verdade é a única verdade e é diferente da sua verdade, então você está errado. É essa a ideia que a sociedade que a gente vive hoje prega. Então a gente faz isso para não ter que sair da zona de conforto. E a gente, por isso, a angústia ela acaba sendo transformada em patologia. Muitas vezes, se a gente pegar os manuais de diagnóstico, ou até mesmo com a palavra angústia, ou com outros termos, a angústia vai estar como sintoma de várias doenças, como, por exemplo, da depressão. De acordo com o DSM-5, o DSM-5 é um manual de diagnóstico onde está compilada todas as doenças que existem. Então, de acordo com as pesquisas que são feitas, com os estudos, eles vão categorizando todas as doenças e colocam nesse manual de diagnóstico, que é o DSM-5. Então, de acordo com esse DSM-5, a depressão, ela provoca disfunções cognitivas, disfunções psicomotoras e de vários outros tipos, como, por exemplo, dificuldade de concentração, fadiga, perda de libido, de desejo sexual, perda de interesse ou perda de desejo em praticamente quase todas as atividades que a pessoa antigamente, ou quando não estava num estado de depressão, ela tinha prazer em realizar. Além de acabar provocando também um humor depressivo. Então, as pessoas com transtorno depressivo, elas frequentemente têm pensamentos suicidas e podem, inclusive, tentar o suicídio. Outros sintomas ou transtornos mentais, como a ansiedade, o transtorno do pânico, o transtorno de personalidade borderline, acabam atrapalhando, às vezes, o diagnóstico e o tratamento da depressão, porque eles também apresentam sintomas que são bem parecidos com a depressão, inclusive o pensamento suicida. Eu vou pegar um pouquinho dos critérios diagnósticos do DSM-5 para a gente saber como que pode ser categorizado um transtorno depressivo. Então, de acordo com esse DSM-5, para que a pessoa possa ser diagnosticada com transtorno de depressão, né, com transtorno depressivo, os pacientes eles têm que parecer infelizes, com olhos lacrimejantes, testa enrugada, o canto da boca voltado para baixo, postura retraída, pouco contato visual, perda da expressão facial, pouco movimento corporal e a mudança no discurso. Então, a voz da pessoa ela fica mais suave, ela começa a ter um discurso, né, mais monossilábico, e ela tem uma perda na entonação da voz dela. Em alguns pacientes, esse humor deprimido ele é tão profundo que a pessoa chega a ficar sem lágrima, a lágrima dela seca, né?
e as pessoas, algumas pessoas acabam relatando que elas ficam incapazes de sentir qualquer tipo de emoção que comumente ela sentiria. E ela relata que a vida dela se tornou sem cor, né? Perdeu sentido de vida. E além disso, no critério diagnóstico, tem uma lista de sintomas e que para poder ser categorizado, eu estou vendo que algumas pessoas estão falando, acho que está travado ou está tudo em ordem? Bom, acho que está normal, então vou continuar. Está normal. Está normal, Marlene? Então vou continuar aqui. Então, assim, nesse DSM-5, eles apresentam uma lista de sintomas que, para a gente poder classificar a pessoa com transtorno depressivo, ela vai ter que atender, ela vai ter que estar presente na pessoa pelo menos 5 desses sintomas durante 14 dias corridos, né, 2 semanas seguidas, em quase todos os dias. Ela tem que ter pelo menos 5 desses sintomas. Então, os sintomas seriam, né, o humor deprimido durante a maior parte do dia, uma diminuição acentuada no interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia, ganha ou perda de peso significativa, ou diminuição ou aumento do apetite, insônia ou hipersonia, agitação ou atraso psicomotor observado por outros, ou seja, as outras pessoas precisam reparar que aquela pessoa que estaria com depressão, ela teve uma diminuição na agitação dela, ela ficou mais lerda, por exemplo, né? Fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, capacidade diminuída de pensar, de se concentrar, e pensamento recorrente de morte ou suicídio, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Então, desses sintomas que eu acabei de listar, para poder ser classificado como depressão, como transtorno depressivo, a pessoa precisa apresentar pelo menos 5 desses, a maior parte do dia, durante 14 dias corridos, quase que todos esses dias, né? Então, assim, não significa que eu acordei um pouco triste num dia, então, putz, eu devo estar com depressão. Hoje eu acordei sem vontade de levantar da cama, então eu devo estar com depressão. Não é necessariamente isso, né? Pode até ser, desde que se encaixe nesses critérios que eu acabei de ler. Fora isso, sentir tristeza, sentir desânimo, sentir falta de vontade, sentir diminuição de desejo, diminuição de interesse nas coisas que a gente costuma fazer, né, até um certo ponto é algo normal para a vida de qualquer pessoa. Não tem como a gente ficar feliz o tempo todo e alegre o tempo todo, animado, disposto, né? O que se torna o que acaba dificultando um pouco a gente conseguir fazer essa distinção é porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, com a OMS, o conceito de saúde é classificado como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, para a gente poder se dizer saudável, de acordo com essa classificação da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que estar num completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, é praticamente impossível a gente chegar, principalmente no mundo em que a gente vive, no país em que a gente vive, de grandes desigualdades sociais, de crise econômica e tudo mais, a gente conseguir ter um completo bem-estar físico, mental e social. Então, nesse sentido, se a pessoa não se encaixa no conceito de saúde, se ela não é saudável, então ela é doente. Então, acaba virando todo mundo doente. Ou seja, o normal é ser doente, não é ser saudável. Por isso que os critérios eles são bem específicos e a gente precisa encaixar certinho naquilo que esses manuais diagnósticos exigem, senão a gente vai acabar dando remédio, medicação para todo mundo. Então, se a gente for parar para pensar, como eu estava falando, que a angústia ela é algo fundamental para a evolução da humanidade, ela sempre foi algo fundamental para a evolução da humanidade. Quando a gente olha esse conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, a angústia ela perde espaço, né? Ela perde terreno, ela não tem sentido nenhum, ela fica
completamente sem significado e sentir angústia passa a ser patológico. Para a gente compreender qual que é o sentido da angústia, né, na nossa vida, a gente precisa lembrar que, enquanto seres ainda em evolução, nós somos resultados de todo um processo histórico e evolutivo. Por exemplo, nós fisiologicamente, biologicamente, a gente vem se desenvolvendo e evoluindo com o tempo, com a adaptação natural e tudo mais. Isso não é diferente com a nossa estrutura cerebral. Então, a nossa estrutura cerebral ela pode ser dividida em 3 áreas. Existe uma primeira área, que é uma área mais primitiva. Então, se a gente voltar lá para os homens da pré-história, os primeiros seres humanos que surgiram, lá no começo os Homo erectus e tudo mais, existia uma área do cérebro chamada cérebro reptiliano. Né? Esse cérebro reptiliano, eles nos impõe 3 instintos básicos que são inatos e eles são compulsórios. Né? A gente não tem controle sobre eles, conscientemente falando. Que são os instintos de sobrevivência, o instinto de crescimento e o de perpetuação da espécie. Para a gente sobreviver, é imprescindível 3 coisas: ar, água e comida. Se a gente não tiver nem comida, nem ar, ou não tiver ar, ou não tiver água, a gente não sobrevive, a gente não vinga. Né? Na falta de um desses elementos, a pessoa ela é capaz de coisas absurdas para garantir sua sobrevivência. Então, se a gente voltar de novo, como eu disse lá atrás, nos homens primatas, eles eram capazes de travar guerras, de brigas envolvendo morte e tudo mais, para garantir a comida deles, porque eles precisavam daquilo para sobreviver. Então, depois disso vem o instinto de crescimento, né, de desenvolvimento. E para isso, para a gente poder crescer e desenvolver, é preciso de se sentir seguro, ter segurança. Então, aqueles homens que viviam nas planícies, que viviam no meio dos animais, aqueles animais selvagens, eles começam a sentir essa necessidade de buscar abrigo. Então, eles vão para a caverna, eles começam a construir cabanas, casas, para se sentirem seguros, para se protegerem. Então, esse é o segundo instinto. E o terceiro instinto, o de perpetuação da espécie, é o instinto da pulsão sexual. Por isso que é chamado de... Essa primeira área do cérebro é chamado de dimensão reptiliana. Né? Porque é para parecer com os répteis mesmo. Né? Então, por exemplo, para um jacaré, crescer, perpetuar e sobreviver é prazeroso. O prazer dele se resume a isso. Só que nós, na condição de seres humanos, vamos além disso. Então, nós temos essa estrutura cerebral, então a gente precisa comer, a gente precisa de proteção, a gente precisa perpetuar a nossa espécie, mas a gente tem ainda uma segunda área do nosso cérebro, um pouco mais evoluída, que é chamado de cérebro límbico. Esse cérebro límbico, ele abrange todos os animais de sangue quente, e principalmente os mamíferos. Assim como o cérebro reptiliano trouxe aqueles 3 instintos, o instinto de sobrevivência, de crescimento e de perpetuação, o cérebro límbico também traz um novo instinto, que é a necessidade de pertencimento. Ou seja, é a necessidade de se sentir acolhido, de ser acolhedor. E é daí que vem a ideia do amor, do relacionamento. Então, portanto, se num primeiro momento aquele cérebro reptiliano nos levou ao desenvolvimento científico, a construir casas, a saciar as necessidades de segurança, de proteção, que nos impulsionou para o trabalho, para construir ferramentas e tudo mais, o nosso cérebro límbico, ele também gera uma necessidade de buscar o amor, da gente ter criado a arte, a necessidade de relacionamento, né? E a falta desse relacionamento, a falta dessa necessidade de relacionamento, ela gera tanto desconforto, quanto a falta de ar, quanto a falta de comida, e quanto a falta de segurança e de perpetuação da espécie e do sexo causa para o cérebro reptiliano. Mas não paramos por aí, porque senão a gente seria classificado tanto quanto qualquer outro mamífero. Qual que é a diferença de nós, seres humanos?
E aí surge a terceira área do nosso cérebro, que é chamada de cérebro neocortical, e essa é específica dos seres humanos. É isso que nos diferencia, por exemplo, do cachorro que a gente tem em casa, que ele é esperto, ele tem todas essas necessidades, ele precisa de afeto, ele precisa de carinho. A gente chega a achar que ele quase que ele pensa, quase que ele raciocina. Mas é aí que está a grande diferença, porque o ser humano ele tem essa área do cérebro que é o cérebro neocortical. Esse cérebro neocortical, ele dá para a gente a capacidade de simbolizar, de abstrair. Ele faz com que a gente consiga lidar com questões temporais, né? Ele consegue fazer com que a gente revisita o passado, que a gente consiga prospectar o futuro, né? Planejar. O único problema é que muitas vezes a pessoa ela acaba trazendo o passado para o presente ou trazendo o futuro para o presente e ela esquece de viver o tempo presente. Ela vive o presente como algo irreal, como se ela estivesse sofrendo por coisas que já foram ou se sentindo ansiosa por coisas que ainda não vieram. Ela vive fora do tempo. E essas questões todas elas não são reais. Mas o cérebro neocortical, assim como o reptiliano e o cérebro límbico, também gera alguns instintos. Então, vou recapitular aqui. O cérebro reptiliano, ele acaba gerando o instinto de sobrevivência, de crescimento e de perpetuação. E o cérebro límbico gera o instinto de relacionamento, de pertencimento. E o cérebro neocortical acaba gerando o instinto de reflexão. Esse instinto de reflexão nos leva a pensar sobre as questões fundamentais da vida, como de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, que são questões, basicamente, são questões geradoras de angústia, né? Elas estão ligadas a situações metafísicas da nossa vida, ao mistério, ou seja, são perguntas essas que não têm resposta. Não existe uma resposta exata para esses tipos de questão, né? Isso faz com que a angústia seja uma condição do cérebro neocortical. Ou seja, se o cérebro neocortical é uma área do cérebro, nesse processo evolutivo específico do ser humano, ter angústia, sentir angústia, faz parte de ser humano. Além desse instinto de reflexão, o cérebro neocortical também gera um instinto criativo. Esse instinto criativo surge a partir do desconforto criado pela angústia. Então, assim, para a gente sair daquela zona de conforto, né, para a gente buscar novos confortos, a gente busca resposta para essas questões fundamentais através desse instinto criativo. E daí que surgem, por exemplo, as mitologias, as religiões, a ciência, a arte, graças a essa angústia que fez com que a gente questionasse aquela zona de conforto na qual a gente está e faz com que a gente busque novas coisas para gerar novas situações de conforto, para depois a gente questionar de novo, para buscar novas coisas e assim por diante, né? Então a angústia ela se torna essencial para a vida de qualquer pessoa. Então, essa potencialidade criativa e evolutiva, ela vem da angústia. Quando essa angústia ela é indesejada, ela é eliminada através de medicamento, porque ela foi patologizada, como a gente estava falando lá em cima, né? A angústia ela é vista como algo indesejado, e aí a gente começa a se sentir angustiado, a gente procura um médico. E o médico vai passar ansiolítico, vai passar antidepressivo para tentar eliminar essa angústia, né? Então, quando a gente faz isso, o indivíduo ele perde toda essa potencialidade criativa, né? Ele se torna alienado e autômato, ele se torna uma pessoa sem reações, né? sem capacidade de sair daquela zona de conforto. E aí ele fica aprisionado em códigos de conduta próprio da sociedade, que diz o que é certo, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e isso gera todo esse drama contemporâneo de falta de sentido, que leva, por exemplo, ao abuso de substâncias lícitas, abuso de substâncias ilícitas e aos pensamentos suicidas. Então, percebem que eu fiz essa relação, né, de como a gente é ensinado que a angústia é algo negativo,
E quando a gente se sente angustiado, a gente acha que tem alguma coisa errada com a gente. E a gente tenta buscar saciar essa angústia de outras maneiras, como, por exemplo, ou a gente vai atrás de um médico para dar para a gente remédio, e aí se a gente se torna dependente desse remédio, por isso que eu coloquei aqui como abuso de substâncias lícitas, como o álcool também pode ser um abuso de substância lícita, abuso de substâncias ilícitas, o abuso de drogas e aos pensamentos suicidas. Então, para a gente finalizar essa reflexão, eu gostaria de contar o conto da lagarta. Né? A intenção não é esgotar o assunto, ele é um assunto que precisa ser sempre falado, não só necessariamente no Setembro Amarelo, mas o Setembro Amarelo possibilita com que as pessoas estejam mais em contato com esse assunto, porque é uma campanha e a intenção é realmente essa, né? Mas eu queria contar para vocês o conto da lagarta. Né? É o processo de transformação e de metamorfose de uma lagarta olhado de um ponto de vista simbólico, de um ponto de vista metafórico. Né? Ele representa esse processo de metamorfose e de transformação representa o ciclo de vida e morte. Né? Ou seja, né, de que para que algo novo possa viver, algo precisa morrer. Então o conto da lagarta é o seguinte, né? Conta o conto que havia uma lagartinha que vivia no tronco de uma árvore e completamente desanimada, enfadonha, entediada com a vida dela. Ela morria de medo dos predadores, porque ela estava completamente desprotegida e podia a qualquer momento ser presa fácil, né? E além disso, a vida dela era uma vida completamente sem sentido. Ela vivia de comer folha e, com perdão da palavra, cagar folha. Então ela comia folha, cagava folha. Comia folha, cagava folha e morria de medo de ser pega por algum predador. E aí ela decide que a vida dela está sem sentido e ela resolveu se matar. Ela vai se jogar daquela árvore. Mas ela era uma lagarta inteligente. Né? E ela resolve que... Ela percebe que aquele tronco onde ela estava era muito baixo. E se dali ela pulasse, ela ia, além de ser uma lagarta entediada, medrosa, ela seria uma lagarta aleijada. Então ela resolve subir. E ela começa a subir o tronco cada vez mais alto naquela árvore, vai subindo, até que ela começa a ficar fraca, sem energia. Ela olha para baixo e vê que ainda não é autossuficiente. Então ela precisa comer para ganhar mais energia para poder subir mais. E quando ela experimenta aquelas folhas de onde ela está, que era um lugar mais alto, elas têm uma surpresa agradável. São folhas muito mais saborosas, folhas muito mais macias, muito mais verdes. Afinal, era acima, era um lugar mais alto na árvore, então as folhas elas recebiam mais oxigenação, eram folhas mais novas, eram folhas com maior insolação, e tudo aquilo se torna muito diferente para ela. Ela descobre que existem outros sabores na vida dela. Ela pode descobrir novas coisas. E ela começa a experimentar uma folha aqui, uma folha ali, e vai subindo cada vez mais, e vai achando folhas cada vez mais gostosas e mais saborosas. E ela chega no topo daquela árvore e olha e vê uma imensidão dentro de um vale de novas árvores, de folhas diferentes, e ela percebe que ela tem toda uma vida para descobrir. Então, ela, naquele desejo de morrer que ela teve, ela conseguiu ganhar um novo sentido na vida dela, quando ela se entregou para aquele desejo e descobriu novas oportunidades na vida. E aí ela estava lá, comendo novas folhas, experimentando novos sabores, quando num dia ela acorda com uma dor insuportável. Era uma dor que cortava o corpo dela inteiro. E ela começa a se contorcer de dor, e o pensamento de querer se matar volta na cabeça dela, mas antes dela conseguir tomar qualquer tipo de atitude, ela desmaiou. E depois de um tempo ela acorda. E quando ela acorda, ela se vê presa por um monte de coisa que ela não sabe o que é, fica tentando se soltar de qualquer forma, não consegue, faz um esforço danado, até que depois de um tempo ela consegue sair de dentro daquilo que aprendia, que era uma espécie de casulo, e ela sai fraca dali de dentro. Ela tenta rastejar, mas não consegue, ela é toda desengonçada. Ela tenta se aproximar perto de uma folha e não consegue chegar até lá. E aquilo para ela volta a ser uma vida sem sentido. Para que eu vou viver se se eu não consigo nem me mexer, não consigo comer? E aí ela decidiu de vez.
tá tomada a decisão dela. E ela pula. Quando ela pula da árvore, mirando para o chão, para surpresa dela, ela voa. E quando ela começa a voar, ela se sente cada vez mais leve. Ela se sente livre. E com toda a experiência de lagarta que ela já tinha, ela se encanta com as flores. E ela vai, experimenta néctar de flores diversas. Ela vai voando por todo aquele vale. Tem um lago com uma cachoeira naquele vale, onde ela adorava ir de olhar para o reflexo dela na água. Ela mergulha, ela dá rasante naquele lago. Ela era aquelas borboletinhas amarelas, pequenininhas, bem singelas, e ela enxerga, perto daquela cachoeira onde ela estava, um outro casal de borboleta, daquelas bonitas, coloridas, se acasalando. E ela fica encantada com aquilo. Obviamente, o instinto fala mais alto, e ela, encantada com aquela situação, ela se aproxima daquele casal de borboletas e pergunta: o que vocês estão fazendo? E aí a borboleta responde: nós estamos fazendo amor. E ela fala: como é que eu faço para conseguir fazer isso também? E aí uma das borboletas responde: quando você estiver preparada, você saberá o que fazer. E ela fica paralisada diante daquela resposta. Como a própria borboletinha disse, quando ela estiver preparada, ela vai saber. E ela fica: o que será que é estar preparado? Com o próprio nome, ela para antes de se entregar para a própria situação. Como é uma metáfora, a nossa borboletinha, que simboliza nós, seres humanos, possui o cérebro neocortical, e ela começa a refletir diante dessa resposta. Como é que será que eu vou estar preparada para conseguir aquilo que parecia algo maravilhoso e tão bom? E ela: já sei, eu sou uma borboletinha amarela, e aquele casal de borboleta era uma borboleta colorida. Então, estar preparado é ser colorido. E ela lembra, através da experiência que ela já teve, de todo o vale que ela conhecia, que existia uma sementinha de uma frutinha vermelhinha que, quando ela encostava, deixava ela toda vermelha, que era o urucum. Então ela vai até essa planta, essa frutinha, pega essa sementinha e pinta toda a asinha dela, cheia de pintinha vermelha. E aí, pronto, agora ela está colorida, agora eu devo estar preparada. Ela fica muito mais pesada, o voo dela fica muito mais cansativo de ser tomado, mas agora ela deve estar preparada. E ela voa. Chega lá perto da cachoeira, não acontece nada. Dela: bom, eu acho que eu não estou preparado o suficiente ainda. Aquelas borboletas, elas eram muito mais coloridas. Eu acho que eu tenho que ser mais colorida. E ela lembrou de uma outra folhagem, que quando ela encostava, ela ficava verde. Mas doía muito quando ela encostava, que era a urtiga. Mas eu preciso estar preparada. E vai até lá, pega a urtiga, passa a urtiga toda nas asinhas dela, machuca bastante, ela se incomoda muito, ela quase não voa direito mais, mas agora sim ela estava preparada. E ela vai até a cachoeira, e quando ela chega lá, ela encontra uma outra borboletinha igualzinha a ela, amarela, cheia de pintinha vermelha e de pintinha verde, e elas se encontram e acontece. Mas não é legal. Não é nem um pouco prazeroso, é dolorido para as duas, e ela fica pensando: não é possível que aquelas outras duas borboletas tivessem algo tão gostoso assim. E ela já não sabia mais o que fazer, ela acha que a vida não era para ela mesmo. Se ela pudesse, ela procuraria um psiquiatra, o psiquiatra daria para ela algum remédio, falaria que ela está com depressão, ela ia tomar o remédio pro resto da vida dela e ia tentar lidar com aquilo do jeito que ela pudesse. Só que ela não tinha psiquiatra. Então, o que ela resolve fazer? Ela fala: quer saber? Eu vou me livrar disso que está me incomodando. Eu estou cansada de tentar ser alguma coisa que eu não sou. E ela mergulha na cachoeira para se livrar de toda aquela urtiga, de todo aquele urucum. E quando ela faz isso, a outra borboletinha, a companheira dela, também faz isso. E quando ela sai amarela do rio, para surpresa dela, a outra borboletinha também saiu amarela. E aí as duas olham uma para a outra, e aí sim o encontro acontece, e é maravilhoso. E enquanto elas estavam lá se acasalando, uma nova borboletinha se aproxima e pergunta a mesma pergunta que ela fez quando ela viu aquele casal: o que vocês estão fazendo? E aí ela respondeu: nós estamos fazendo amor. E como eu faço para ter isso também? E ela, que já era uma borboleta bem vivida, sofrida,
que lidou muito com a angústia da vida dela, ela responde: tenha fé que a vida vai te mostrar a hora certa. Tudo acontece na hora certa. Só siga adiante e não olhe para trás. Essa história faz a gente refletir o quanto a gente complica as coisas, o quanto a gente fica preocupado com as expectativas dos outros, achando que a gente tem que corresponder com aquilo, a ponto de a gente achar que a gente não é bom o suficiente. E levando em conta a história da protagonista, da nossa lagartinha que virou borboleta, toda vez que ela foi para uma experiência de morte, ela encontrou mais vida. E essa era a mensagem que eu gostaria de ter deixado para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, que não tenha sido muito confuso, mas é um assunto que a gente precisa cada vez mais tratar com seriedade e com bastante responsabilidade. Augusto, nós temos aqui vários comentários, muitos elogios, muitos agradecimentos e algumas perguntas que são também comentários, né? Uma aqui Sim. Diz o seguinte: a angústia prolongada é um sintoma de adoecimento? É interessante. Esses dias eu fiz uma enquete no Instagram perguntando para as pessoas fazerem a pergunta que elas quisessem. E uma das perguntas que me chegou foi exatamente essa. Uma pessoa perguntou o seguinte: tá certo de verdade a gente falar que tá tudo bem, estar tudo bem? Ou existe algum limite para que isso seja considerado como um problema? Eu ia até responder ali pelos stories mesmo, mas eu resolvi gravar um vídeo falando isso, né? Porque assim, não estar tudo bem, como a gente estava falando, sentir essa angústia é algo natural do ser humano. Mas existem essas classificações que a gente precisa ter condição de observar, de entender que também está tudo bem a gente procurar ajuda. Também está tudo bem a gente falar sobre aquele sentimento, da gente buscar. Pode ser com um amigo, mas o amigo ele não vai conseguir dar para a gente o retorno que a gente procura. Ele pode, o amigo que tiver disposto a querer ajudar as pessoas que estão à volta dela, né, a buscarem ajuda e suporte, a gente tem que simplesmente acolher e falar para ele procurar uma ajuda profissional. Né? Essa ajuda profissional é uma escuta preparada, que vai saber lidar, que vai conseguir encaminhar de uma maneira correta. Então, essa angústia, ela até tem, assim, o seu limite, vamos dizer assim, porque, como eu falei lá, né, de acordo com o DSM-5, são 15 dias corridos que a pessoa precisa apresentar na maior parte desses dias, durante a maior parte do dia, pelo menos 5 daqueles sintomas, daqueles critérios. Né? E uma delas é a angústia. Mas se sentir angustiado por alguns dias, não é algo que vai nos classificar como sendo uma pessoa diferente das outras, uma pessoa problemática. O problema, na verdade, está em não falar sobre isso, em não conseguir chegar para alguém e dizer que não está tudo bem. Então, assim, quando a gente fala que está tudo bem, não estar tudo bem, a gente está querendo dizer que está tudo bem você assumir que você não está bem. Está tudo bem você chegar e pedir ajuda. E pode fazer isso, e é isso que a gente tem que fazer. A gente não precisa sofrer calado. Acho que é essa a questão. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Aqui tem uma outra fala que eu achei bem, bem bacana, que fala assim, né? É difícil a pessoa entender que ela precisa de ajuda, aceitar que ela precisa de ajuda. Aí tem também uma outra pessoa que pergunta o seguinte: como proceder quando você sabe que a pessoa está precisando de ajuda, mas ela não aceita? Como uma pessoa conhecida ou da família, eu acho que ela quis dizer. Uhum. Acho que são perguntas bastante interessantes, bastante importantes. Porque o que acontece? O maior medo da pessoa que está em sofrimento, que está em angústia, é de se aproximar de alguém e se sentir julgado. Né? Porque essa pessoa ela percebe que que alguma coisa não vai bem dentro dela.
E esse não ir bem não é porque ela está simplesmente triste porque alguma coisa aconteceu. É algo que ela não sabe nem dizer exatamente o que, que é. Então, se ela chega para alguém, às vezes a vida dela nem tem nada de acontecimento muito grave, ou ela não perdeu ninguém, ela não sofreu nenhum trauma, mas essa angústia ela existe presente dentro dela. Se ela chega para alguém e fala, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, ela tem medo de se sentir julgada. Por quê? Fala, nossa, mas olha a sua vida como é, olha a vida do outro, o outro é muito pior do que você. Então ela não vai falar mesmo que ela não está muito bem. Então, assim, quando a gente está percebendo que alguém não está bem perto da gente, a gente tem que simplesmente perguntar para a pessoa como é que ela está. Como é que você está? Você quer falar sobre isso? Né? E sem julgamento. Em momento algum a gente pode julgar o outro pelo que o outro sofre. A gente não vive dentro do outro, nem o outro se entende, como é que a gente vai tentar entender o outro? Então, a melhor maneira é demonstrar que você está ali do lado, que você não vai julgá-la pelo que ela sente, e principalmente, né, se você precisar de ajuda, falar o seguinte, se você precisar de ajuda para buscar alguma ajuda profissional, fala comigo que eu te ajudo, a gente vai junto, a gente procura, a gente dá um jeito. É essa a conversa que tem que ter. Não adianta a gente querer tirar o outro do sofrimento que ele está, porque isso a gente não vai conseguir. Isso aí a gente pode causar ainda mais sentimento de culpa, porque daí a pessoa vai ficar se sentindo, putz, fulano tá me ajudando, então eu preciso sair de onde eu tô, porque ele tá querendo me ajudar e se eu não conseguir, ele pode se chatear comigo, ele pode desistir de mim. Então a gente não pode querer a todo custo tirar a pessoa daquela situação. Aquela situação é a situação dela. Como a gente viu a história da lagarta, a lagarta teve que se entregar para aquela situação para ela poder achar novas perspectivas de vida. Então todo mundo vai ter que se entregar. E não adianta a gente querer tirar. É que nem a lagarta. Se você pega. Se a lagarta estivesse tentando sair do casulo, a borboleta, e alguém chegar e abrir aquele casulo, a borboleta não vai voar e não vai vingar. Então todo mundo tem que passar pela própria situação. Então a ajuda que a gente tem que dar é mostrar que está ali do lado, que a gente não está julgando, e se ela precisar da gente para buscar uma ajuda profissional, a gente vai estar ali. Pura e simplesmente isso. Mais do que isso, está fora do nosso alcance. Augusto, uma outra pergunta que eu achei bem interessante aqui é o seguinte: se existem fatores biológicos que alteram esse estado mental, como queda de vitaminas e alguns outros fatores desse tipo? Sim, existe sim. Né? Como eu falei em um momento da minha fala, a psicologia analítica, a psicologia junguiana, que é a abordagem que eu sigo, ela tem uma visão do homem como sendo um ser integral, né? Um ser integrado, uma visão holística do homem. Então, não existe essa divisão entre biológico, psicológico, social, espiritual. É como se fosse tudo parte de uma coisa só. Então, tudo aquilo que acontece no corpo, acontece na alma, acontece na psique, acontece... Então, assim, quando a pessoa ela entra no estado depressivo, por exemplo, existem muitas reações neuroquímicas, como diminuição de dopamina, de noradrenalina, vários neurotransmissores, né, e hormônios que vão sendo diminuídos. Isso pode ser uma condição genética e hereditária? Pode ser. Né? Mas isso não quer dizer que essa pessoa tem uma depressão que é meramente orgânica, que é meramente física. Porque o ser humano ele não é um mero organismo, ele não é um mero físico, né? Ele é um ser completo. Então, existe sim essa condição neurológica, biológica, por isso que os medicamentos estão ali para corrigir esses neurotransmissores, esses hormônios. Né? Mas a gente tem que enxergar o ser humano como um ser completo e aí trabalhando em todas as áreas. Assim como não adianta, em determinadas situações, só a terapia não vai conseguir ajudar muito a pessoa, não vai caminhar muito nessa ajuda, também só o medicamento acaba simplesmente deixando a pessoa, como eu falei lá atrás, autômata. Né? Ela simplesmente toma remédio pro resto da vida e pronto. E vai viver sempre, né? Se ela parar de tomar remédio, aí complica. Né? Mas existe sim essa relação. Augusto, desculpa. É um comentário e uma pergunta. É muito comum, assim, quando
alguém vai falar que alguém está com depressão ou com pensamentos suicidas, falar para a pessoa, vai na igreja, vai buscar você acredita em Deus, vir com com esse comentário, com essa fala. Aí eu também aproveito e pergunto, né? Você, no caso, né? Que vem de uma família tão religiosa, você acredita que a religião ela vem pode ser um fator de não levar a pessoa a uma depressão, ou a religião ser, assim, algo que vai fortalecer a pessoa ao longo da sua vida, enfim. Sem sombra de dúvida. E não só pelo fato de eu vir de toda de uma criação religiosa, né? Isso é uma questão do ser humano em si, né? Como eu falei, o ser humano ele é integral. Então a espiritualidade faz parte desse desenvolvimento e desse elemento que a gente chama de ser humano, né? Dessa questão que a gente chama a vida. A espiritualidade faz parte dela. O que não quer dizer que a gente tem que empurrar goela abaixo na pessoa, que se ela está com depressão, se ele está com esses pensamentos deprimidos, angustiantes, é falta de Deus, é muito diferente, não é isso, né? Mas se a pessoa ela tem uma fé, às vezes ela está só distanciada daquilo, né? E então por exemplo, eu no consultório, eu pergunto para a pessoa, né, qual que é a religião dela? Por quê? Porque isso diz muito de quem ela é, diz muito de como ela se construiu, de como ela se desenvolveu. E pode ser que uma reconexão que ela fizer com aquilo que ela acredita, com aquilo que traga sentido para a vida dela, num sentido religioso, pode de alguma forma ajudar ela a encontrar novos sentidos e novos sabores, saberes, como a lagarta achou nas outras folhas, né? Mas é algo que a gente não impõe, né? Não é algo que essencial no sentido de não, ou você depressão é falta de Deus, não é isso, né? Mas ela ajuda, que pode ajudar, ajuda e muito. Aqui nós temos também alguns comentários ou relatos, assim, de pessoas que viveram situações de separação, problemas mais, assim, de ordem amorosa, né? E que isso desencadeou, assim, a depressão. Eu acho que, de certa forma, você já até comentou sobre isso, mas eu acho que o nosso público é um público que está vivendo bem esse momento dos encontros, entendeu? Então, se você pudesse falar alguma coisa a respeito desse momento, entendeu? De como lidar com os encontros e os desencontros, seria muito legal, porque existe bastante comentário nesse sentido. Sim, então, a gente vive num mundo que numa sociedade que está o tempo todo dizendo para a gente que a gente não pode sofrer, que o sofrimento é algo negativo. Então, qualquer princípio de sofrimento, qualquer situação geradora de sofrimento por si só, como, por exemplo, um término de um namoro, o término de um relacionamento, ele vai gerar sofrimento e não tem como a gente fugir disso, né? Quando a gente, às vezes, por mais simples, por mais curto que ele tenha sido, mas às vezes a intensidade dele é tão grande que a gente vai passar por um processo de luto quando termina. Assim como quando a gente perde um emprego, eu vi alguém perguntando também em relação ao emprego, né? A gente perde um emprego, a gente entra num processo de luto para elaborar aquilo, para seguir com a vida adiante. A gente não pode estacionar. Só que a gente vive num mundo que diz para a gente que sofrer é algo negativo. Você não pode sofrer, você tem que estar feliz. Então, quando eu começo a entrar nessa situação do luto por conta de algo que eu perdi, seja um emprego, seja um relacionamento, seja uma pessoa querida, né, eu já começo a definhar cada vez mais, eu já começo a achar que eu tô entrando num processo depressivo, né, porque eu não posso me sentir triste, né?
Mas faz parte, a gente fica um pouco triste, às vezes a gente fica muito triste, às vezes a gente tem aquela sensação de que nada mais vai dar certo na minha vida, né? Mas se a gente se entregar, se permitir sentir aquela tristeza, né, como a lagarta que sobe o tronco da árvore para tentar chegar mais alto para poder pular, a gente vai descobrir que existe vida além daquilo, além daquela tristeza, além daquela angústia, né? O Augusto, uma coisa assim que eu percebo muito lá, quando eu recebo os alunos na minha sala, principalmente assim, os mais jovens, os adolescentes, é como se eles colocassem a responsabilidade da sua vida na vida do outro, né? Por exemplo, assim, eu só vou ser feliz se agora não tem mais jeito para mim. E às vezes a gente tão jovem, às vezes são alunos de 15, 16 anos que terminaram um relacionamento de algum tempo, de sei poucos anos, ou um ano, alguns meses, e eles já colocam aquilo como uma coisa muito extrema, sabe? Como então ele já não tem mais chance de nada, agora não dá mais. Eu né, mesmo sendo leiga no assunto, eu digo para ele, nossa, mas você está colocando toda essa expectativa no outro? Como que você pode colocar, então, uma falta, talvez uma certa carência coloca no outro uma responsabilidade muito grande, e às vezes é tanta que o outro não aguenta. E entendeu? Aquele peso, aquela pressão toda. Eu sinto muito isso nos alunos lá. E uma pergunta aqui na sequência. Se a depressão ela tem fator hereditário? Vou responder primeiro essa última. Na verdade, eu acho que eu já até respondi, né? Existe sim esse fator hereditário, genético, na depressão. Por exemplo, uma pessoa que tem baixa produção de dopamina e tudo mais, ela pode herdar essa condição da família, de alguma forma, e aquilo se tornar algo que vai precisar ser medicado, que vai precisar ser trabalhado. Mas como eu falei, o ser humano ele é um ser integral, ele é um ser holístico, então todas as áreas precisam ser trabalhadas, né? Não é só porque é hereditário, então não adianta nem eu fazer terapia, não adianta fazer nada, porque é uma questão hereditária, é só eu tomar remédio e pronto. Não, né? Ser hereditário não significa ser condenado com certa certeza, né? Então, assim, ela tem uma predisposição genética para desenvolver aquela depressão. Ela pode desenvolver ou não. O que vai dizer, o que vai influenciar para que ela desenvolva vai ser o estilo de vida que ela leva, a maneira como ela vive e encara a vida dela. Então, a gente tem que trabalhar em tudo. Mas, respondendo a pergunta, sim, pode ter um elemento hereditário. E com relação à expectativa que você falou, né, o próprio nome já diz, né, é uma expectativa que a gente coloca em cima do outro e que a gente espera do outro coisas que a gente não pode. A gente coloca a nossa felicidade na mão do outro, que na verdade a felicidade é uma questão totalmente intrínseca, totalmente subjetiva e particular, né? Não tem como uma outra pessoa fazer a gente feliz. A gente se torna feliz por conta de estar na companhia de uma outra pessoa que a gente gosta muito, por conta de estar na companhia de alguém que a gente ama, mas não é aquilo que nos faz feliz. Tem uma frase que, se eu não me engano, quem fala essa frase é o padre Fábio de Mello, né? Não vou lembrar exatamente a frase, como é que é, mas a fala dele é a seguinte: o melhor presente que a gente pode oferecer ou receber de alguém é a decepção. Parece espantoso a gente pensar dessa forma, mas por que será? Porque quando a gente se decepciona com alguém, ou quando alguém se decepciona com a gente está dando a possibilidade de que a pessoa retire da gente, ou que a gente retire do outro, as expectativas. Porque quando a gente cria expectativa, a gente não está muito preocupado com quem a pessoa realmente é. E quando as pessoas criam expectativas da gente, a mesma coisa. E se a gente se decepcionar com o outro, a gente está tendo a possibilidade de ver quem ele realmente é. E aí sim a gente pode conhecer aquela pessoa, se envolver com ela,
por aquilo que ela tem para oferecer e não por aquilo que eu espero dela. E o inverso é a mesma coisa com relação a gente. Por isso que o melhor presente que a gente pode oferecer ou receber é a decepção. Tá certo. Olha, tem uma fala aqui, eu não sei se eu entendi bem, mas vamos ver se você entende. A reclusão de sentimento e sensações é um sinal de depressão ou algo relacionado? Eu acho assim, não deixar com que os seus sentimentos aflorem. Eu acho que deve ser essa a ideia da pergunta. Acho que talvez pode ser a questão de se a pessoa ficar reprimindo o sentimento, reprimindo as emoções, se isso pode ser um sinal de depressão? Sim. Eu acho comum também. E acho, não sei se você discorda, mas eu acho isso mais comum nos homens. Perfeitamente. Eu acho. Para você ter uma ideia, o índice de suicídio nos homens é de 3 a 4 vezes maior do que entre as mulheres. Porque o homem tem exatamente essa criação, a gente vive num mundo patriarcal, de que ser homem é ser forte, ser homem é ser viril, e ser homem é não demonstrar fraquezas. Né? Então, o homem ele não é encorajado de maneira alguma a falar sobre seus sentimentos, a falar sobre suas angústias, sobre seus sofrimentos, a falar sobre aquilo, sobre as suas fraquezas, porque ele não pode ter, porque senão ele não é homem. Né? Então, isso é um ponto muito, muito importante de ser trabalhado. Hoje em dia tem cada vez mais pessoas falando sobre isso, fazendo trabalhos com isso. Existe, inclusive, um documentário no YouTube que vale muito a pena para todo mundo ver, os homens principalmente, mas as mulheres também têm que ver, porque elas também vivem na mesma sociedade que os homens, que chama O Silêncio dos Homens. É maravilhoso esse documentário e mostra exatamente esse tema que a gente está falando, né? Do quanto o homem ele acaba se trancafiando e não se expondo com medo de perder uma identidade que é completamente imposta socialmente. Augusto, um comentário. A estrutura familiar ela vai ser um fator importante, porque tem aqui também um comentário assim de uma aluna que coloca que de existir uma falta de afeto familiar que pode desestruturar ao longo da vida e vir a ser uma depressão. E assim, eu queria fazer um comentário que o quanto algumas pessoas têm naturalmente uma força, assim como algumas pessoas têm naturalmente uma fraqueza, né? Eu me lembro que há um tempo atrás eu recebi um aluno na minha sala e ele falou: Marília, eu estou muito preocupado com o fulano, com um aluno, com um colega, né? Ele falou: estou muito preocupado, ele está muito quieto. Ele não era assim, agora ele está muito quieto. Aí eu falei: tá. Mas quando ele se aproximou de mim, eu achei que ele ia falar um problema dele, porque esse era um aluno que estava vivendo um drama muito grande familiar, um drama muito grande. Ele havia uma questão familiar assim, a mãe teria mandado assassinar o pai perde o pai e a mãe estava presa. Então, assim, ele vivia e ele preocupado com um aluno porque estava quieto. Então, assim, da onde vem, né, essa força e essa fraqueza, né? E às vezes um aluno, por questões assim bem mais simples, a pessoa se desaba, né? Então, eu queria aliás, a gente já poderia até ir finalizando, porque daí a gente vai encerrar. Se você quiser já finalizar, tá bem? Obrigada. Tá ótimo. Então, eu acho que essas forças e fraquezas, elas são bastante relativas.
A gente não pode medir a nossa vida com a régua do outro. As nossas estruturas são diferentes, a maneira como a gente recebe as informações ao longo da nossa vida é de maneira diferente um do outro. A estrutura familiar, ela influencia demais, tanto para o bem quanto para o mal, na verdade, né? Não no sentido de julgamento, mas no sentido de a pessoa pode vir de um núcleo familiar completamente estruturante, com fortalecimento, com embasamento, com valores e princípios bem estabelecidos, né? E as relações acontecerem de maneira direta, assim como ela pode vir de um ambiente familiar completamente desestruturado, com valores completamente desconstruídos, e aquilo pode afetar muito na vida da pessoa. Às vezes é preciso, e aí entra toda uma questão da gente buscar uma ajuda profissional para se autoconhecer, para entender o que se passa dentro da gente, para ver como é que a gente está lidando com aquela criança interior, que foi aquela que sofreu quando ela nasceu, quando ela foi se desenvolvendo, tudo que ela sofreu na infância, né? Ela não existe mais, mas ela está dentro da gente de alguma forma. Não é ela mais quem está vivendo tudo aquilo, hoje em dia sou eu. Né? E então as decisões elas são tomadas por mim e não por ela. Só que sem a gente perceber, muitas vezes a gente entrega as decisões da nossa vida, se aquilo para decidir qual é a intensidade que eu vou lidar com as situações da minha vida, na mão dessa criança interior que pode estar completamente ferida, completamente abandonada, e aí a gente precisa de todo um trabalho de fortalecimento, de autoconhecimento, de autoconsciência, né, de tomar consciência dessas questões todas, para a gente ver que eu não preciso mais deixar com que aquela criança decida tudo isso, né, que eu possa voltar para mim aquilo, pegar aquela criança no colo, simbolicamente falando, né, e mostrar para ela que já passou, aquilo tudo já passou, ela não precisa mais continuar vivendo naquele ambiente, naquela situação, né. Se a família dela não é uma família que foi estruturada, ela não tem essa necessidade de se sentir presa e continuar buscando algo que ela não vai encontrar ali, né? E tá tudo bem. Então, eu acho que eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto, eu acho que ele é muito importante, eu vi que tem várias perguntas que não dá para a gente responder tudo, né? Então a gente precisa buscar situações que façam com que a gente se sinta com um melhor bem-estar, como, por exemplo, prática de atividade física, das diversas que possam ser, porque além de melhorar a nossa condição física, ela também nos ajuda nas relações com outras pessoas. Acho que é isso. Augusto, muito obrigada pela sua participação. Com relação às perguntas que não foram feitas, a gente pede desculpa aí para os alunos. E eu acho assim que, olha, quem puder seguir o Augusto lá no Instagram, ele coloca sempre uns vídeos muito legais, muito para reflexão, que são bem bacanas mesmo, né? A conta é @psicólogo Augusto Guirado. Então. Vou até colocar aqui para eles. É só Instagram mesmo, né? No Facebook até tem, mas eu acabo interagindo muito mais pelo Instagram. Tá joia, vídeos, então. por exemplo, quando eu posto no Instagram, eles não vão para o Facebook. Eu não sei porquê, mas não vão. É? Eu não acabo que não vou muito para o Instagram, mas eu vou mais para olhar os seus vídeos mesmo. Mas olha, muito obrigada, viu, Augusto? Foi Eu que muito agradeço. esclarecedor, muito importante para nós. E é isso. Para os alunos, eu peço que continuem ainda aqui na biblioteca, que nós vamos fazer agora com o Ricieri, com a Marcele, o sorteio da rifa que nós fizemos da televisão. E aí, então, o diretor substituto, que é o Ricieri, ele vai entrar daqui a pouquinho para a gente fazer esse sorteio. Ao Augusto aí, a gente agradece novamente, fica à vontade, então, Augusto, tá bom? Muito Eu que obrigada agradeço. mesmo. Até mais, gente. Obrigado. Até a próxima. O Ricieri entrou? Bom dia. Olá, Marina. Olá.
Só bom dia a todos. Como a professora Marília falou, depois dessa excelente live aí, né, com o Augusto, agora nós faremos o sorteio da rifa da PM, pessoal. É uma rifa que nós desenvolvemos, pois a PM não se encontra numa situação financeira muito boa, então nós vamos arrecadar fundos para suprir algumas despesas fixas que nós temos, né, frente à PM. Então, foi o que motivou a gente fazer essa rifa aí para arrecadar esses fundos. Mas, antes de qualquer coisa, pessoal, eu já queria agradecer a todos, né, que contribuíram a parceria aí na colaboração, tanto na venda como na aquisição dos bilhetes para essa rifa aí e contribuição com relação à PM, tá bem? Então, estou hoje aqui, eu e a professora Marcele, que vai me auxiliar com o sorteio. Nós faremos um sorteio por um aplicativo aqui para facilitar, que se chama Sorteador, que daí é até prezando pela transparência do sorteio, tá, pessoal? São 500 números, então a gente já pretende aqui fazendo sorteio, acho que já está projetando aí para vocês, todos podem visualizar, né? Daí a Marcele vai ter uma palavrinha com vocês e fará esse sorteio. A gente já tenta, na medida do possível aqui, passar o nome de quem foi a pessoa contemplada aí com a TV 32 polegadas, tá, pessoal? Olá, pessoal, bom dia. Então, vamos ao sorteio aí da rifa da TV em prol da APM. Boa sorte a todos. Cruzem os dedos, que agora é o momento aí esperado, hein? Vamos lá. Vamos colocar aqui no nosso aplicativo. Os números vendidos foram de 1 a 500. Tá ali na tela já, 1 a 500. E vamos lá apertar aqui para realizar nosso sorteio e ver o número que será contemplado. Número 159. 159, o nosso ganhador da TV. Vamos ver quem foi. O professor Ricieri está aqui localizando o número no canhoto de venda. Quem será o grande contemplado aí, hein? Vamos lá. Só um momento. E a ganhadora da nossa TV... Aqui na tela, o professor vai colocar na tela. Vocês todos estão conseguindo visualizar. É o talão número 16. A professora Andréia comprou o talão todo. Então, a professora Andréia, que foi contemplada... a professora Andréia, que leciona no curso de Serviços Jurídicos. Então, parabéns, hein, Andréia? Sortuda de hoje aí, ó. Sortuda da manhã de sábado, Andréia. Parabéns. Ô, Andréia, se quiser retirar a TV, pode passar na escola segunda-feira para estar retirando a TV conosco aqui, tá bem? De novo, parabéns, então, sortuda. Você está levando para casa uma TV 32 polegadas com inteligência artificial, hein, Andréia? Parabéns. E obrigado pela contribuição e colaboração também. E agora, pessoal, um recadinho aos alunos. Não se esqueçam da live das 10 horas da manhã. Algumas áreas terão trabalhos específicos, né, com os seus cursos. Outros retornarão aqui às 10 horas, porque nós teremos outra live com a professora Renata Ramos, tá bem, pessoal? Então, não se esqueçam, às 10 horas aqui, vejam com o coordenador de vocês. Só isso, pessoal. Bom dia, bom sábado a todos.